Capítulo 18. Sensações e sentimentos. Sentimentos educáveis pelos pais. Abre aspas. Essas formas lindas, por uma longa ausência, não têm estado comigo, como uma paisagem aos olhos de um cego, mas muitas vezes em quartos solitários e no meio do barulho. De vilas e cidades eu devo a elas, em horas de cansaço, doces sensações, sentido no sangue e sentido pelo coração. E passando até mesmo para minha mente mais pura, com restauração tranquila, sentimentos também, de prazer não lembrado, tal talvez, que não tenha influência leve ou trivial. Na melhor parte da vida de um bom homem, seus pequenos atos sem nome e não lembrados de bondade e de amor. Fecha aspas. Wordsworth. Sensações refletidas. Insight. O, por assim dizer, domínio científico de um grande poeta está entre as mais coisas no céu e na terra do que pensa a nossa filosofia. Wordsworth nos diz que após o passar dos anos, aquelas formas bonitas da abadia de Tintern deram-lhe sensações. Ora, nós somos aptos a pensar que as sensações só podem ser imediatas, percebidas no instante em que o objeto está presente aos sentidos, mas o poeta está, como sempre, absolutamente certo. Podemos ter, por assim dizer, sensações refletidas, bem como aquelas que são imediatas, porque uma sensação consciente depende do reconhecimento de uma impressão nos centros sensoriais. E esse reconhecimento pode ser evocado, não apenas por uma sensação imediata, mas por uma associação que lembra a imagem, uma vez que impressa permanentemente pela sensação original. Wordsworth está perfeitamente certo quando fala da alegria repetida de doces sensações. Em quartos solitários e no meio do barulho de vilas e cidades, algum toque súbito dos acordes de associação trouxe a ele a alegria calmante de uma imagem, entre aspas, formas, com toda a graça de simetria, harmonia, venerável antiguidade, no cenário sempre fresco e gracioso de uma bela paisagem. Os olhos de sua mente ficam infinitamente alegres, os ouvidos de sua mente, não mais conscientes do barulho das cidades, ouvem o acorde tocado pelo rio Wye em seu fluir, e as notas dos pássaros e o mugido do gado, e as notas agudas do mundo dos insetos. Novamente, ele percebe o odor doce do campo. Ele toca o frescor da grama e todas essas são sensações tão absolutamente presentes quanto foram, pela primeira vez, transmitidas à sua consciência pelos órgãos sensoriais. Memórias ao ar livre devem ser armazenadas. Temos nestas poucas linhas um bom número de razões pelas quais devemos preencher para as crianças o depósito da memória com muitas imagens ao ar livre, capazes de dar-lhes sensações refletidas de extremo deleite. Nosso cuidado constante deve ser o de assegurar que elas olhem e ouçam, toquem e cheirem, e o caminho para isso é por meio de uma ação solitária de nossa parte. O que olharmos, elas verão. Os odores que percebemos, elas também perceberão. Soubemos outro dia que uma menina que viajava pela Itália com seus pais nos dias de nobres viagens à carruagem em família. Os pais da criança eram intencionais e o tempo era precioso. Não devia ser desperdiçado em mera ociosidade de viajar. Assim, a governanta e a menina ficavam com o coupé, só para elas, e nele estavam embaladas todas as parafernálias da sala de aula. E a menina fazia suas coisas, aprendia geografia, provavelmente os condados da Inglaterra e tudo mais
com o mínimo de perda de tempo possível em vã curiosidade sobre o que poderia ser o Fire Lawns, afazeres londrinos, por onde ela estava passando. Uma história como essa mostra que estamos avançando, mas ainda estamos longe de reconhecer plenamente que nosso papel na educação dos filhos deve ser feito ponderosamente subordinado ao desempenhado pela própria natureza. Memórias de deleite, uma fonte de bem-estar físico e de restauração mental. Para continuar nosso estudo deste registro psicológico incrivelmente precioso, bem como primorosamente belo, o poeta prossegue dizendo-nos que essas doces sensações são sentidas no sangue e sentidas pelo coração. Uma afirmação curiosamente verdadeira, pois uma sensação de prazer causa o relaxamento das fibras nervosas infinitesimais, entrelaçadas em torno dos capilares. O sangue flui livremente, o coração bate mais rápido, a sensação de bem-estar aumenta, a alegria e a felicidade sobrevêm, e a escuridão do dia sombrio e o barulho da cidade agitada não existem mais para nós. Isso significa que as memórias de deleite são, por assim dizer, um exilir da vida capaz, quando se apresentarem, de nos devolver a qualquer momento a uma condição de bem-estar físico. Mas isso também não é tudo. Wordsworth fala dessas memórias como passando para minha mente mais pura com restauração tranquila, mais pura porque menos corpórea, menos afetada pelas condições físicas, mas mesmo assim infinitamente relacionadas ao cérebro físico, de forma que a condição de um deve governar o outro. Mente e cérebro talvez tenham sido igualmente desgastados pela recorrência insistente de alguma linha de pensamento. Quando de repente surge na mente mais pura a cognição de imagens de deleite, apresentadas em consequência do toque de alguma fonte de associação, a corrente de pensamento é desviada pelos canais nervosos e deleitosos, e o cansaço e a exaustão mental dão lugar à restauração tranquila. Se meras sensações são capazes de fazer tanto pela nossa felicidade, nosso revigoramento mental e nosso bem-estar físico, tanto no momento em que ocorrem quanto por um número indefinido de vezes depois, entende-se que não é pequena parte de nosso trabalho como educadores a preservação das percepções aguçadas das crianças e o armazenamento de suas memórias com imagens de deleite. Sensações e sentimentos distintos. O poeta prossegue na investigação e faz uma distinção clara. Ele não apenas recupera doces sensações, mas também sentimentos de prazer não lembrado. Poucas pessoas são capazes de distinguir entre as sensações e os sentimentos produzidos por uma imagem recuperada por alguma sequência de associações. A psicologia de Wordsworth não é apenas delicadamente agradável, mas muito justa, e a distinção que ele faz é importante para o educador. A verdade é que os sentimentos estão fora de moda no momento. The Man of Feeling, o homem de sentimento, é uma pessoa sem importância, se é que ele ainda existe. Ele se mantém na sombra, estando ciente por uma certa rapidez de percepção que lhe pertence de qualquer pequena eflorescência própria de seu caráter seria prontamente reduzida à polpa por alguém com uma marreta. The Man of Feeling, o homem de sentimento, deve agradecer a si mesmo por isso. Ele permitiu que seus sentimentos se tornassem fantásticos. Suas doces sensibilidades fugiram com ele. Ele quis o pathos, piedade, compaixão.
E falou o bathos, sentimento ridicularizado. Ele se tornou um tipo exagerado, e para a autopreservação, a sociedade sempre corta o membro ofensivo, de modo que the man of feeling, o homem de sentimento, não existe mais. Os sentimentos devem ser objetivos, não subjetivos. Essa não é a única carga que os sentimentos têm de sustentar. Enquanto os sentimentos permanecem objetivos, eles são, como a flor do pêssego, a última perfeição de um belo caráter. Mas quando se tornam subjetivos, quando todo sentimento se preocupa com o ego, temos, como no caso das sensações, a criação de condições mórbidas. A pessoa começa sendo supersensível, sobrevém a histeria, talvez a melancolia, uma vida totalmente estragada. George Eliot tem uma bela imagem que ilustra bem essa condição subjetiva dos sentimentos. Ela nos conta que um amigo filosófico disse a ela que ainda que a superfície de um espelho ou de uma placa de aço possa estar coberta com arranhões minúsculos em todas as direções, se você segurar uma vela acesa na superfície, todos esses arranhões aleatórios parecem organizar-se e irradiar da chama central. O mesmo ocorre com a pessoa que permite que seus sentimentos ministrem a sua consciência egoísta. Todas as coisas no céu e na terra são sentidas à medida que afetam sua própria personalidade. O que os sentimentos são e o que não são? O que são os sentimentos? Talvez eles sejam melhor expressos na frase de Coleridge, de uma vaga apetência da mente. E podemos fazer algo para limpar nossos pensamentos por meio de um exame negativo. Os sentimentos não são sensações porque não têm a conexão necessária com os sentidos. Eles devem ser distinguidos nas duas grandes afeições, de amor e justiça, porque não são ativamente exercidos sobre quaisquer objetos. Eles são distintos dos desejos porque eles não exigem gratificação, e eles são distinguíveis das operações intelectuais que chamamos de pensamento, porque enquanto o pensamento procede de uma ideia, é ativo e chega a um resultado. Os sentimentos surgem das percepções, são passivos e não definitivamente progressivos. Cada sentimento tem seu positivo e seu negativo. Cada sentimento tem seu positivo e seu negativo, e estes em graus quase infinitamente variados. Prazer, desprazer, valorização, depreciação, antecipação, presságio, admiração, desprezo, segurança, hesitação, modéstia, complacência e assim por diante, através de muitas nuances mais delicadas de sentimento que podem ser nomeadas e ainda mais tão delicadas que a linguagem é um instrumento muito rústico para conseguir expressar. Os sentimentos não morais nem imorais. Observaremos que todos esses sentimentos têm certas condições em comum. Nenhum é distintamente moral ou imoral. Eles não chegam ao estágio de pensamento definido. Eles exigem vagamente no que parece ser uma região intelectual semiconsciente. Por que então precisamos nos preocupar com este trato pouco conhecido daquela terra incógnita, terra desconhecida que chamamos de natureza humana? Este porque é a questão do prosa filósofo. Nosso poeta vê mais fundo. Em uma das passagens mais primorosamente discriminatórias em todo o campo da poesia, ele fala de sentimentos de prazer não lembrado, não como tendo uma influência leve ou trivial na vida de um homem bom, mas como as fontes de pequenos, sem nome e não lembrados, atos de bondade e de amor. Conexão entre sentimentos e atos não lembrados. Mesmo a sensação de prazer não lembrado,
pois é possível ter a fonte de associação tocada tão levemente que se recupera a sensação do prazer anterior sem recuperar a sensação ou a imagem que produziu a sensação, mas apenas a vaga sensação de prazer, como quando alguém ouve a palavra Lohengrin e não espera, assim recuperar a sensação de deleite musical, mas apenas capta um sopro de prazer que a sensação trouxe. O sentimento de prazer não lembrado, intangível, indefinido como é, produz aquele brilho do coração que aquece um homem bom, levando a atos de bondade e amor, tão pequenos, tão sem nome e tão esquecidos quanto os sentimentos dos quais eles surgem. Essas trivialidades são a melhor parte da vida de um homem bom. Por mais sem nome que sejam, o poeta não hesita em classificar esses atos triviais como a melhor parte da vida de um homem bom. Mas é somente do coração do homem bom que esses bons resultados vêm. Porque, como já dissemos, os sentimentos não são morais por si mesmos. Eles agem sobre o que existe, e o ponto que nos é apresentado é que a influência dos sentimentos é ao mesmo tempo poderosa e indireta. Porque a lembrança da abadia de Tyre levaria um homem bom a fazer algo gentil? Só poderemos dar uma resposta final de que Deus nos fez assim, que um sentimento de prazer, até mesmo não lembrado, leva o homem bom a doar do bom tesouro de seu coração em bondade e amor. Temos apenas que pensar no resultado dos sentimentos do polo negativo para nos convencer da beleza, da exatidão da psicologia do poeta. Suponha que não estejamos exatamente chateados, mas insatisfeitos, entorpecidos, não estimulados por nenhum sentimento de prazer. Então questionamos a nós mesmos se, nesta condição de nosso sentimento, somos instigados a qualquer demonstração de amor e bondade para com o próximo. A percepção do caráter, um de nossos melhores sentimentos. Aqui está outro aspecto dos sentimentos de grande importância para nós, que cuidamos da educação das crianças. Eu não gosto de você, Dr. Fell. A razão pela qual eu não posso dizer. É um sentimento que todos conhecemos bem e é, na verdade, aquela percepção intuitiva do caráter. Um dos nossos melhores sentimentos e melhores guias da vida, que é muito capaz de ser arrancado de nós pelo esforço constante em forçar nossa sensibilidade a tomar força de algo explícito e definido. Alguém se pergunta por que as pessoas reclamam de amigos infiéis, servos indignos de confiança e feições frustradas. Se os sentimentos fossem retidos na verdade e na simplicidade, há pouca dúvida de que eles proporcionariam a cada um de nós tal marco de caráter nas pessoas com as quais entramos em contato, que seríamos salvos de fazer exigências grandes demais por um lado e de sofrer decepção do outro. O orador joga com os sentimentos. O orador joga de preferência com a gama de sentimentos. Ele lança argumentos incidentalmente. Ilumina seu discurso com imagens gráficas, metáforas, parábolas, mas para seu efeito final ele confia na impressão que foi capaz de causar nos sentimentos de sua audiência, e o evento prova que ele está certo. Entusiasmo. Não apenas nossos pequenos atos sem nome, mas os grandes propósitos de nossa vida surgem de nossos sentimentos. O entusiasmo em si não é pensado, embora surja quando somos picados pelo êxito de um pensamento repentino. É uma condição brilhante e maleável das forças de nossa natureza, durante a qual todas as coisas são possíveis para nós, e nós apenas esperamos por uma oportunidade.
O entusiasmo em seu estágio inicial é inconsciente, incoerente, desprovido de propósito. E ainda assim, é o estado a partir do qual todos os grandes propósitos da vida se moldam. Sentimos pensamentos, dizemos, fazemos. Essa é a gênese da maioria de nossas atividades. Ao educar os sentimentos, modificamos o caráter. Mas nossos sentimentos, assim como nossos pensamentos, dependem do que somos. Sentimos todas as coisas como é de nossa natureza. E o ponto a ser notado é que nossos sentimentos são educáveis e que ao educar os sentimentos, modificamos o caráter. Um perigo urgente de nossos dias é que a delicada tarefa de educar seja trocada por outra, muito mais simples, de embotar os sentimentos. Este é o resultado quase inevitável de um sistema onde o treinamento é feito em massa, mas não o resultado necessário, porque o tom de sentimento de um diretor ou de uma professora é quase com certeza transmitido mais ou menos a toda uma escola. Ainda assim, talvez o florescimento perfeito dos sentimentos só passa a ser preservado sob um cultivo individual bastante criterioso e, portanto, necessariamente recai sobre os pais. O sexto sentido do tato. O instrumento a ser empregado nesse cultivo é sempre o mesmo, o bendito sexto sentido do tato. É possível evocar o sentimento que se deseja com um olhar, um gesto, dissipá-lo inteiramente pela grosseria de uma palavra falada. Nosso silêncio, nossa simpatia, nossa percepção dão lugar e brincam com os sentimentos adequados e igualmente desencorajam e fazem fugir envergonhados os sentimentos que não deveriam ter lugar. Cuidado com as palavras. Mas tenhamos cuidado com as palavras. Usemos nossos olhos e nossa imaginação para lidar com os jovens. Vamos ver o que eles estão sentindo e ajudá-los pelo fluxo de nossos sentimentos responsivo. Mas palavras, mesmo palavras de elogio e ternura, tocam este delicado botão da natureza como com um dedo quente. E veja, já se foi. Consideremos cuidadosamente quais sentimentos desejamos estimular e quais sentimentos desejamos reprimir em nossos filhos, e então, tendo decidido, não digamos nada. Todos nós conhecemos o encolher, como de um lugar machucado, com que as crianças recebem uma palavra bem intencionada de um amigo sem tato. Um sentimento é comunicado pela empatia. O sentido do toque espiritual é nosso único guia nesta região dos sentimentos, mas somente com ele podemos sintonizar o espírito das crianças com grandes questões, acreditando que elas são capazes de todas as coisas grandes. Desejamos que elas se reverenciem. Ora, a reverência é um sentimento antes de se tornar um pensamento ou um ato. E é um sentimento comunicável, mas comunicável como a luz de uma tocha, apenas por contato. O sentimento de reverência preenche nossas próprias almas quando vemos um pássaro em seu ninho, um velho à porta de sua cabana, uma igreja que tem centrado há muito tempo as aspirações de uma aldeia. Nós sentimos, e as crianças sentem o nosso sentimento, e elas também sentem um sentimento. É comunicado por empatia, e talvez de nenhuma outra forma. O desprezível hábito da depreciação é, em primeiro lugar, um sentimento. É muito fácil colocar as crianças nessa outra disposição de sentimento, suscitada pela adequação e bondade da coisa considerada,
e todos nós sabemos que é fácil apreciar ou depreciar a mesma coisa. Esses dois sentimentos por si só ilustram a importância da delicada cultura que temos em vista, pois entre as menores notas de caráter, nenhuma tende mais a diferenciar as pessoas do que perceber a causa da satisfação em um objeto ou uma pessoa, ou perceber a causa da insatisfação no mesmo objeto ou pessoa. As pessoas são diferenciadas por seus poderes de apreciação ou depreciação. O hábito de sentir apreço é causa da tranquila alegria para quem o tem e de comodidade e contentamento para as pessoas a ele conectadas. Um hábito depreciativo, ao contrário, embora proporcione um pouco da excitação prazerosa, porque atende à vaidade do ego, não gosto desta pessoa ou desta coisa, pois sei mais ou sou melhor que os outros, perturba a tranquilidade e coloca a pessoa em desarmonia consigo mesma e com o ambiente. Nenhuma alegria estável vem da depreciação, mas mesmo ao lidar com os sentimentos deste tipo, devemos lembrar que tato, empatia e sentimento comunicável são nossos únicos instrumentos. Os sentimentos não são pensamentos para serem raciocinados, não são morais nem imorais para desafiar nosso elogio ou nossa culpa. Não podemos ser muito reticentes em nosso trato com eles em relação às crianças, nem muito vigilantes de que a menor inadvertência pode ferir algum princípio de florescer de sentimento. Um certo perigo na chacota. Este é o risco que acompanha o hábito da chacota e zombaria nas conversas familiares. Um pouco é totalmente bom e saudável, mas esse tipo de brincadeira deve ser usado com muito tato, especialmente pelos mais velhos. As crianças se entendem tão bem que há muito menos risco de mágoa por parte do menino que atormenta do que por parte do ancião atencioso. Lidar com os sentimentos dos jovens, uma tarefa delicada. Há apenas um caso em que os sentimentos podem não ter liberdade, que é quando eles refletem a consciência do ego, o que são comumente chamados de sentimentos sensíveis, isto é, suscetibilidade para si mesmo e sobre si mesmo. Prontidão para perceber negligência ou desprezo, condenação ou aprovação. Por ter um caráter único e delicado, eles são, por si mesmos, de ordem menos digna e requerem muita direção cuidadosa para que as condições mórbidas não se estabeleçam. Ignorar com sabedoria é uma arte, e a garota que anseia por saber o que você pensou dela, quando disse isso ou fez aquilo, não precisa ouvir brutalmente que você não pensou nela. Basta que ela perceba que sua consideração está fixada em algo impessoal, tanto para ela quanto para você. Ela entende a sugestão e desvia o olhar de si mesma, e nada é dito que a cause dor. Parece ser uma lei imutável que nossos sentimentos, assim como nossas sensações, devem encontrar sua ocupação nas coisas externas, no momento em que se voltam para si mesmos. O mal está feito. A tarefa de lidar com as suscetibilidades dos jovens é uma das mais delicadas que cabe a nós, mais velhos, sejamos nós pais ou amigos. A empatia indiscriminada é muito perigosa e a aspereza de percepção é muito prejudicial. Estamos entre Sila e Caríbides e devemos desenvolver humilde e cautelosamente este delicado trabalho de lidar com os sentimentos de crianças e jovens. Nossa única garantia é cuidar de nós mesmos. A alma suave, mansa e terna,
sensível ao toque de Deus e capaz de lidar de maneira suave, mansa e terna com as crianças, seres de um molde único e delicado, como são. Perguntas para uso dos estudantes. 1. O que você entende por sensações refletidas? 2. Mostre que temos aqui um motivo pelo qual as memórias ao ar livre devem ser armazenadas. 3. Mostre que memórias agradáveis são uma fonte de bem-estar corporal. 4. E de restauração mental. 5. Faça a distinção entre as sensações e sentimentos. 6. Mostre que os sentimentos devem ser objetivos, não subjetivos. 7. Mostre o que são e o que não são sentimentos. 8. Mostre que todo sentimento tem seu modo positivo e negativo. 9. Os sentimentos são morais ou imorais? 10. Mostre a conexão entre sentimentos e atos não lembrados. 11. Certos atos insignificantes podem ser a melhor parte da vida de um homem bom. Por quê? 12. A percepção do caráter é um sentimento? 13. Mostre sua delicada e importância. Mostre sua delicadeza e importância. 14. Mostre como os sentimentos influenciam a conduta. 15. Discuta o entusiasmo. 16. Apresente a gênese de nossas atividades. 17. Mostre que ao educar os sentimentos, modificamos o caráter. 18. O que dizer do sexto sentido do tato? 19. Por que devemos ter cuidado com as palavras? 20. Como um sentimento é comunicado? 21. Que sentimentos diferenciam especialmente as pessoas? E 22. Mostre que lidar com os sentimentos dos jovens é uma tarefa delicada.